em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero chamar aqui o irmão Rodrigo. Ele vai estar trazendo a palavra e nós vamos abrir o nosso coração nesse momento, que a palavra não é dele, mas a palavra é do Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu já sei que o Senhor já falou conosco, Pai, nos louvores, na adoração, mas nós agora queremos saber, Pai, qual é a vontade do Teu coração para nós essa noite. Senhor, usa o Teu Filho, guarda ele debaixo das Tuas mãos, na sombra, no esconderijo do Altíssimo, Pai. Que todas as promessas que o Senhor tem para ele, Pai, que ele venha, Senhor, tomar posse, e que a Tua vontade, Pai, sobre esta igreja, Pai, esta noite, fala conosco, revela a vontade do Teu Espírito, Pai. Usa ele, Senhor. Nós te glorificamos pela Tua palavra. Fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém? Cumprimento a todos de uma santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Dão uma rajada de glórias, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Com muita alegria venho trazer a mensagem na casa do Pai. Estou feliz. Meus pais estão aqui presentes. Receberam o meu convite de bom grado e não tenho palavras para agradecer por tudo que eles fizeram e fazem por mim até hoje, pelas orações, pelos conselhos, pelos puxões de orelhas, porque eu sei que, assim como a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem o ama, porque Ele quer o melhor para nós, e eu tenho certeza que tanto meu pai quanto a minha mãe sempre quiseram o melhor para mim, e eu louvo a Deus pela vida deles. Aleluias. Glorificado seja o santo nome do Senhor. A palavra que temos hoje se encontra no livro de Salmos 23. Aleluias. Salmo de número 23, verso 4. De todos os versículos da Bíblia, é o que mais me chama a atenção e é o que eu mais amo em toda a Bíblia. Salmo de verso 4, de número 23, Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Abrirei juntamente a Bíblia. Se os irmãos me acompanharem também, Apocalipse 21, verso 4. É uma passagem, é um versículo que chama muita atenção, que Deus me deu há uns meses atrás. Estava vindo para a consagração na terça-feira e Deus plantou em meu coração esses dois versículos. Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Podeis assentar, igreja. No Salmo 23, verso 4, e o Apocalipse 21, verso 4, esses versículos falam sobre a vida do cristão aqui na terra e sobre o que espera para aqueles que perseveram na fé. O verso 4 do Salmo 23
vai dizer que ainda que nós andemos por vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o bom pastor está conosco. O seu cajado nos conduz, e o mesmo cajado que o Senhor Jesus nos conduz, nos guia, nos controla, nos auxiliam a seguir, a prosseguir, a trilhar os caminhos corretos, nos puxando, nos desviando de caminhos que não são bons e retos ao Senhor. Esse mesmo cajado que o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz com que nós trilhemos os caminhos santos. Esse mesmo cajado faz com que nós sejamos guiados e também corrigidos por Ele, porque, como eu disse anteriormente, o Senhor corrige aquele que ouve. O Senhor faz a correção no tempo certo, no momento certo, porque às vezes o que acontece, nós temos as nossas visões espirituais fechadas, e aí é que entra em ação o nosso bom pastor com o teu cajado, e às vezes nos reprime, e não entendemos tal ação, porque nós não queremos compreender que aquilo não é melhor para nós, mas o Senhor sabe o que é melhor para seu filho. Aleluia, glórias a Deus. Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem o ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E quando nós temos a noção disso, de entregar os nossos caminhos, de dizer: Senhor, por mais que esteja difícil, por mais que a tua correção seja dolorosa, eu aceito, porque é o Senhor que conduz a minha vida. E quando Ele conduz a nossa vida da forma correta que tem que ser, Ele nos conduz às águas tranquilas. E podem vir tempestades, barreiras, obstáculos, mas o Senhor Jesus, se tiver no nosso barco e Ele for o nosso capitão, nada temeremos, porque Ele é o Senhor dos senhores, aquele que faz as águas se acalmarem, o vento parar. Aleluia, glórias a Deus. E enquanto nós estivermos aqui na terra, iremos enfrentar dificuldades, mas o próprio Mestre diz para termos bom ânimo, porque em João 16:3 diz que nós teremos aflições. No mundo nós vamos ter atritos, no mundo nós iremos ter obstáculos, barreiras que por muitas das vezes nós vamos pensar em desistir, mas o Senhor nos orienta desde sempre. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, prossiga, porque eu estou contigo por onde tu andares. Louvado seja o santo nome de Cristo. Aleluia. E em tantas batalhas, aflições que nos vêm, elas podem nos entristecer, podem até mesmo nos deixar cabisbaixo, com vontade de parar. É normal. A nossa vida cristã, ela não é um mar de rosas, ela é cheia de espinhos, ela é cheia de barreiras, ela é cheia de obstáculos. Jesus Cristo, o próprio Mestre, nos disse que não seria fácil.
E às vezes as lutas, as tempestades vêm e a nossa alma se entristece de maneira tal que nós conseguimos somente olhar para o problema e esquecemos de olhar para o Mestre. Assim como Pedro, ao caminhar por sobre as águas, ao ver o vento forte batendo no barco, ele começou a simplesmente afundar, porque ao invés de olhar para o Mestre, olhou para a tempestade. Aleluia. E Jesus Cristo está dizendo para você esta noite: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para cima. Para cima, onde está assentado o Pai Celestial, aquele que entregou seu Filho à cruz para que eu e você tivesse salvação. Não olhe para a tempestade, não olhe para as barreiras, não olhe para as perseguições, olhe para o alvo que é Cristo. E se você tiver essa noção de que Deus está contigo, e não importa o que tu passas, se você tiver em tua consciência de que ainda que tudo desabe, ainda que tudo possa dizer ao contrário, se você entregar os teus passos ao Mestre, você jamais irá se frustrar. Mas você não pode olhar para as barreiras. Não olhe para os obstáculos, nem as tempestades. Aleluia. E como diz, elas podem bater e nos entristecer de forma tal que a nossa alma se entristece ao ponto de termos problemas mentais, problemas que nos afligem, problemas que nos fazem até mesmo pensar em desistir. Mas se nós entregarmos o nosso fardo ao Mestre, Ele nos dará descanso, Ele nos dará repouso e alívio para a nossa alma. Aleluia. E muitos acham que o crente, ele não pode se entristecer, ele tem que estar sempre de sorriso no rosto. Muitos acham que o crente, ele não pode nem ao menos ter depressão, uma ansiedade. Mas na Bíblia nós vemos homens de Deus que sofreram, porque são de carne e osso, assim como eu e você. Tem gente que acha que o crente não pode ter depressão. Tem gente que acha que o crente não pode ter ansiedade, insônia. Engano nosso. Tem gente que acha que o crente que ele é cheio do Espírito Santo, ele não pode ter essas doenças. Tolice da nossa parte, porque se nós formos analisar e levar ao pé da letra esse pensamento, nós iremos poder concluir que um cristão cheio do Espírito Santo também não pode ter problema de visão, também não pode ter problema de pressão. Quero dizer que se fosse nessa razão desse pensamento, do cérebro para baixo, o crente pode ser acometido por doenças, mas quer dizer que em nossa mente, no nosso cérebro, nós não podemos. Nós somos sujeitos a toda e qualquer enfermidade que assola esta terra. Mas uma coisa eu posso dizer para você:
Jesus é o médico dos médicos, e Ele está aqui. Entregues o teu problema a Ele, porque Ele é o único que pode. Não sou eu, não é você. Entregues, porque o Senhor Jesus, Ele te diz: eu sou o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e não há problema que eu não possa resolver. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, e não há nada que o Senhor não possa solucionar, não há nada que o Senhor não possa desvendar, e não há doença que o Senhor não possa curar. Aleluia, glórias a Deus. E como disse o Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos, e ao partir e ao ressuscitar, Ele nos deixa o Espírito Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos traz o bálsamo para as nossas feridas em meio às tempestades. É aquele que nos faz repousar, deitar em verdes pastos, que nos conduz às águas tranquilas. Aleluia. E quando o Espírito Consolador, nós abrimos o nosso coração a Ele, não há barreira nem obstáculo que possa suportar o poder do Mestre. Aleluia, glórias a Deus. E quando Jesus nos traz, após a sua ressurreição, nos deixa o Espírito Santo, lá em João 14:13, o Espírito Santo ficaria presente para sempre, e Ele se faz aqui, nessa noite. Aleluia. Uma coisa que nós devemos ter a noção de que nós não devemos murmurar em meio às lutas, não devemos murmurar pela prova que estamos passando. Se Deus permitiu, é porque sabe que você é capaz de suportar tal processo, e te dará o escape para poder suportar tal provação. 1 Coríntios 10:13, ele vai dizer que aquilo que Ele permite em nossas vidas é porque Ele sabe que nós somos capazes de suportar. Mas só há uma solução: se nós nos prostrarmos aos pés da cruz, porque com as nossas próprias forças, pode ter certeza que elas irão se desdobrar. E às vezes podemos até pensar: não, eu tenho tal contato, eu tenho tal influência, eu consigo resolver. Mas o Senhor Jesus, tem hora que Ele vai afunilando tanto que os seus poderes, a tua influência já não serve mais de nada. Ele afunila tanto ao ponto de você olhar e não ver mais ninguém. É essa hora que você se lembra que você tem Deus. É essa hora que você simplesmente resolve olhar para cima. Aleluia. E quando você para de murmurar, para de dizer coisas contra Deus, para de querer culpar os outros pelo vale da sombra da morte que você está passando, quando você para de querer culpar
tempo a tudo e a todos, é aí que o Senhor entra em ação. É aí que Ele te conduz. É aí que Ele te toma pela tua mão direita. Ele te diz: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia, glórias a Deus. Temos a impressão de que quando nós não somos cristãos, as coisas ruins elas não podem acontecer conosco. Tem gente que chega a nós e fala: olha, no dia que eu virar crente, meus problemas se acabarão. Que engano. É aí que as coisas tendem a ficar complicadas. Mas nós somos o único povo que entramos na batalha com um placar definido, com um resultado definido. Porque o Senhor Jesus peleja a batalha por nós. E as tempestades elas virão. Mas o Senhor está conosco. O Senhor elege pelo teu povo. Aleluia. Temos que ter a noção de que o que acontece conosco acontece com toda e qualquer pessoa. Não importa se é ímpio ou não. Quando Jesus fala lá em Mateus 5:46 que a chuva ela cai tanto para os justos quanto para os injustos, Ele nos dá a certeza de que nós podemos sofrer as mesmas aflições daquele que não serve a Deus. Nós podemos ser acometidos por doenças, nós podemos perder nosso emprego, nós podemos estar à beira do abismo, assim como os ímpios. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos que ter a ciência de que nós não devemos murmurar, porque nós não somos especiais só porque nós somos crentes, mas nós somos diferentes. Diferentes porque servimos ao verdadeiro Deus. Diferentes porque nós temos a promessa de um dia morar com o Pai. Nós temos a ciência de que nós não somos diferentes, mas não somos especiais, nós somos diferentes, porque o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Consolador, em que em meio a tanta coisa ruim a que passamos, Ele conforta os nossos corações. Aleluia. Certa vez eu vi uma frase numa rede social que diz: se apaixone pelo processo. É uma frase bonita, se apaixonar pelo processo. Mas aqui eu pergunto: quem aqui gosta de sofrer? Quem aqui gosta de chorar? Quem aqui gosta de passar por dificuldades? Quem aqui gosta de clamar ao Senhor pela madrugada chorando, porque tal coisa está passando e você não vê solução? Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém. Mas em 1 Tessalonicenses diz 5:18: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado.
não sei qual é a barreira que tu tem passado. Eu não sei qual é o motivo pelo qual você ora às madrugadas, clamando o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo sabe. O Senhor Jesus Cristo é aquele que colhe cada lágrima que derramamos. É aquele que sabe as nossas palavras antes mesmo de nós proferirmos em nossas orações. E por que nós devemos abrir a nossa boca, já que Ele sabe? Nós temos que clamar. A oração é uma conversa que nós temos com o Pai. Quando oramos, nós não simplesmente falamos para as paredes. Quando oramos, não estamos falando ao vento. Estamos falando ao Deus que tudo pode, aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, aquele mesmo Deus que estava no deserto enviando o maná para o teu povo, aquele mesmo Deus que enviou as pragas do Egito por amor ao teu povo. É o mesmo Deus e não mudou. É o mesmo Deus e está aqui. E Ele está dizendo a você: dai graças ao meu nome. Não perca o teu tempo murmurando por coisas que você acha que são problemas. Às vezes criamos barreiras em nossa mente, achando que tal coisa é um problema. Mas se nós formos parar para pensar, existem tantas pessoas no mundo afora que queriam ter o mesmo problema que você tem. Basta apenas nós abrirmos os nossos olhos. Vamos ver que nós somos abençoados pelo Pai. Por que, Rodrigo? Você está aqui caminhando, você está vendo, você consegue se alimentar. Quantas pessoas, se nós formos parar para pensar em leitos de enfermidades, não tem esse mesmo privilégio que nós temos? Quando eu trabalhava em UTI, eu sempre falava com os meus colegas, eu falava: olha, nós não temos direito a reclamar da vida, não. Quem tem que reclamar são esses pacientes que estão entubados, sedados, passando pelo vale da sombra da morte. Nós estamos vivos, sadios, e não damos valor a isso. Se você começar a ter a sabedoria de em tudo dar graças ao Senhor Deus, você vai ver que o teu obstáculo, o teu problema, não é nada para o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que te aflige não é nada para aquele que um dia entregou o teu único filho para que nós tivéssemos salvação. Em tudo dai graças. Aleluia. Em Apocalipse 21, verso 4, ele vai dizer: temos um entendimento que após a carreira guardada, a carreira finalizada, guardada a fé, ele vai dizer: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Ele está dizendo que nós temos que saber que nós iremos passar pelo vale da sombra da morte diversas vezes. Nós iremos enfrentar obstáculos em que nós pensaremos em desistir, jogar tudo para o alto. Mas se perseverarmos na fé, se nós perseverarmos na fé, a coroa da justiça estará nos esperando. Aquela que um dia o Senhor nos prometeu, se guardarmos a nossa fé e seguirmos o teu mandamento até o último dia de vida. Porque a vida não é algo que nós temos que, muitos acham que a nossa vida, nossas proezas que fazemos irá nos salvar, as nossas obras, o que fazemos para Deus é bom, o que fazemos para o Pai é essencial para que o seu reino prospere. Mas assim como diz a palavra que muitos dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, Ele está dizendo que as nossas obras de nada adiantarão se nós não estivermos com os nossos caminhos corretos, com o nosso coração segundo a palavra de Deus. Nada adiantará se nós fizermos milagres, nada adiantará se nós salvarmos vidas através de nós, se nós não estivermos segundo os mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em Apocalipse 2:11 diz: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de nossas almas e do Pai Celestial. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A morte a qual está se falando neste versículo é a morte eterna, que se partimos com o Mestre, e que por mais que as nossas obras sejam gigantescas, por mais que o nosso ministério seja fantástico, imenso, grandioso, reconhecido, por mais que tudo seja grande, porém, se nosso coração não estiver segundo o coração de Deus, certamente não iremos ter um lugar na morada dos céus. Certamente nós não iremos estar ao lado do Pai, frente a frente, louvando eternamente, porque não são nossas obras a qual nós iremos ter passaporte para os céus. E essa separação eterna de nossa alma, ela vem mediante ao que fazemos, ao que praticamos aqui na terra. Mas em Romanos 23 mesmo diz que o dom de Deus é a vida eterna por Cristo. E esse dom que nós recebemos de graça. E como nós podemos alcançar tal graça? Seguindo o teu caminho de todo o teu coração. Glórias a Deus. Com
Como disse anteriormente, às vezes dá vontade de parar. Quando você pega para estudar, para ler, para meditar a Bíblia, às vezes vem tristeza no teu coração. Quando você dobra o teu joelho, as lágrimas correm. Quando você clama ao Senhor por tal coisa, você se prostra ao Mestre, dizendo: Senhor, estou cansado. Estou cansado desta batalha. Mas uma coisa eu vou dizer a você: assim como Paulo, um homem tão usado por Deus, que outrora cometia atrocidades contra o povo de Cristo, foi transformado e passou a ser um verdadeiro missionário de Deus, um homem que era usado pelo Espírito Santo. Ele sentiu medo, tristeza, dor em tua alma, e quando ele ora a Cristo por aquele espinho na carne que te assolava, aquele espinho na carne que a Bíblia não menciona, muitos estudiosos acreditam que seja uma doença, uma perseguição, mas nós não podemos ter uma conclusão sobre tal. E quando ele ora por 3 vezes a Cristo para que retirasse aquele espinho na carne, Jesus, ele disse a ele: olha, não é para você parar, eu não vou retirar esse espinho na carne, mas uma coisa eu vou te dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. A minha graça te consola, a minha graça te conforta, e através da tua fraqueza o meu poder se expandirá em vós. E quando Paulo recebe esta palavra, ele diz: de boa maneira me gloriarei através das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E às vezes nós não temos esse discernimento de dar graças ao Senhor por nossas fraquezas, por nossas tempestades passadas. E Ele está te dizendo essa noite que a tua fraqueza, o poder de Cristo se expandirá em vós, através dela. Aquilo que tu passas, o poder de Cristo irá se multiplicar em vós. Nós não somos homens de fé, nós somos feitos de carne e osso. Passamos pelo vale da sombra da morte diversas vezes, mas em todas essas vezes nosso Deus se faz presente. Glórias a Deus. Aleluia. Eu convido a você a ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Glórias a Deus. Coloque a mão em teu coração. E fale com Deus essa noite.
Santo Deus querido, graças te damos por mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, tendo o privilégio de estar aqui louvando, bendizendo o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Aqui estamos clamando ao Senhor, aqui estamos de corações abertos a Ti, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoe a cada um que ouviu a Tua palavra de bom grado. Abençoe a todo aquele que adentrou a este tempo e guardou as palavras em teu coração. Pai amado, Pai querido, eu não sei qual é o problema que o teu servo está passando, mas o Senhor conhece. O Senhor é o que sonda os corações. O Senhor é aquele que está ao nosso lado, colhendo as nossas lágrimas, ouvindo as nossas súplicas, ouvindo o nosso clamor. Pai amado, Pai querido, se porventura estiver algum irmão ou alguma irmã aqui aflito, angustiado, com problema de saúde, que o Senhor venha, Senhor Jesus, passar o bálsamo sobre as suas feridas, porque só o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que faz o teu povo caminhar sobre as águas, em meio às águas. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, ó Deus, está conosco, por onde nós trilharmos os nossos caminhos. Muitas são as tentações, muitas são as perseguições, as barreiras, os obstáculos a qual enfrentamos, mas por amor de nós, o Senhor nos livra, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá o livramento, porque o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Deus dos deuses, médico dos médicos, e não há nada que o Senhor não possa enfrentar e quebrar, porque o Senhor é o único Deus, aquele que tudo pode. Pai amado, Pai querido, obrigado por essas palavras. Pai Santo, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me fará falta. Nós possamos começar essa semana debaixo